Nós estamos prestes a entrar no nosso segundo período de 40 dias de jejum e oração deste ano. Ele tem início na próxima terça-feira e terá o seu término previsto para o dia 6 de setembro. O tema é o mesmo do primeiro período, uma comida que vocês não conhecem, o tema está baseado no texto de João 4, 31b, 32 e 34, onde nós lemos assim: os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Para este segundo período de 40 dias de jejum e oração, eu queria que todos que se congregam conosco participassem. Não por imposição, porque não tem nenhum sentido fazer isso. Eu não vou ficar sabendo se você vai fazer ou não. Mas eu queria que os irmãos fizessem isso e entendessem o porquê de fazer isso. A mensagem hoje visa ajudar-nos a entender isso. E o que a palavra diz sobre isso? Sobre andarmos em unidade. Eu peço nas minhas orações de manhã e de noite que nós caminhemos em unidade. Unidade em todos os sentidos. Unidade espiritual, unidade de mente, de coração, de alma, para que nós possamos chegar aonde devemos chegar como igreja. Porque é isso que a igreja é. E o nosso texto base para essa mensagem está em Filipenses 2, de 1 a 11. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto nos leva a perguntar: são perguntas que nós precisamos fazer. Existe alguma exortação em Cristo? Portanto, se existe alguma exortação em Cristo,
A palavra exortação, é preciso dizer que ela não é colocar o dedo no rosto de ninguém. Ela significa encorajar, ou encorajamento. Exortar é encorajar, é incentivar, é ajudar alguém que está desanimado, que está para baixo, ajudá-la a levantar-se. E a pergunta é, existe alguma exortação, existe algum encorajamento em Cristo? A segunda pergunta, existe alguma consolação de amor em Cristo? A terceira pergunta que encontramos, e o texto diz assim: portanto, se existe em Cristo alguma comunhão do Espírito, então a pergunta é, existe alguma comunhão do Espírito em Cristo? Outra pergunta, existe profundo afeto de sentimento e sentimento de compaixão em Cristo? Isso porque o texto diz, portanto, se em Cristo há profundo afeto e sentimento de compaixão. A pergunta que nós fazemos é, nós encontramos essas virtudes em Cristo? A resposta é óbvia, é sim, não é? Se nós encontramos nele essas virtudes, elas devem existir em nós. Nós não temos que pensar em Jesus como Deus hoje, mas como ele, quando ele veio aqui, tudo que ele fez pelo Espírito de Deus. E Jesus veio, nós já temos dito aqui muitas vezes, para que pudéssemos viver por meio dele. Nós recebemos vida por meio dele, e essa vida nos capacita a viver aquilo que ele viveu. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Também, a primeira epístola de João, no capítulo 1, eu estou vendo esse texto, me vem à mente agora, 1 de João, capítulo 2, se não me engano, versos 5 e 6, diz assim, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, nós devemos andar assim como ele andou. Então, Jesus sempre foi, sempre é e sempre será um modelo, um padrão, um parâmetro para que nós possamos buscar imitá-lo. Não como papagaio de imitação, mas como pessoas que querem realmente manifestar a vida de Jesus. Porque eu repito, o mesmo Espírito que habitou em Jesus também habita em nós. Então, por vivermos nele e por meio dele, nós somos encorajados a ter dele outras virtudes. O texto diz assim, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Quais virtudes nós somos encorajados a ter dele? Primeiro, unidade de pensamento.
Então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, diz o versículo 2, logo no seu início. Nós não pensamos a mesma coisa com relação a N situações que nós vivemos e não reagimos com base nesses pensamentos da mesma forma. Isso porque temos pensamentos diferentes, temos cultura diferente. Quando eu falo de cultura, eu estou falando de cultura familiar, aquilo que formou você, é aquilo que fez com que você fosse o que você é hoje. Você recebeu muitas informações e você age e pensa à luz dessas informações. No entanto, quando fala em pensar a mesma coisa, então completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Qual é o padrão para nós pensarmos? Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, está falando em que nós devemos pensar a mesma coisa com relação àquilo que Deus pensa. E nós devemos buscar pensar como Deus pensa. E como é que a gente descobre como Deus pensa? Ele diz: eu é que tenho pensamentos a respeito de vocês. São pensamentos... Vamos lá, Jeremias capítulo 29. De paz e não de mal, para dar o fim que desejais. 29. Deixa eu ver se é por aqui. Versículo 11, 29 e 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Nosso propósito deve ser buscar pensar como Deus. Como Jesus pensou. E quando eu me referi a Jesus, é porque Jesus foi homem como eu e você, exceção feita ao pecado. Mas ele passou pelas mesmas experiências e dependeu de Deus. E dependeu de Deus para poder fazer o que ele fez. Por isso ele orava. Por isso ele jejuava, isso com uma frequência indiscutível e uma frequência regular e que não pode ser discutido porque isso permeia todas as páginas dos evangelhos. Então, nós podemos pensar como ele pensa à medida que nós buscamos conhecer a vontade dele na sua palavra. Então, essa unidade em torno do pensamento bíblico, do pensamento de Deus, da vontade de Deus, nós devemos ser coerentes, não é? E um dos textos da Bíblia é que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu devo ter esse pensamento. E devo pensar e devo realmente orar e buscar a presença de Deus para que isso possa acontecer com as pessoas que estão ao nosso redor, ao meu redor, ao seu redor. Esse é um dos alvos que nós temos
que devemos ter. E devemos, para alcançar esse alvo, nós precisamos estar pensando a mesma coisa. Nós não estamos neste mundo para conseguir êxito neste mundo, ainda que o Senhor nos conceda êxito naquilo que a gente faz na vida secular. Mas o propósito não é esse. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Ele diz que nós não somos daqui, assim como ele também não era daqui. Ele esteve aqui por um pouco tempo e cumpriu a sua missão, e nós estamos aqui no cumprimento da missão que o Senhor nos deu. E a nossa missão é testemunhar de Jesus com a nossa vida, é compartilhar a nossa fé com outras pessoas, é ser e viver como Jesus viveu, para que as pessoas sintam o desejo de ser como Jesus foi e é, e pode nos levar a ser por meio dele mesmo. Então, tendo o mesmo modo de pensar. Essa unidade nós vemos em Cristo no contexto da Trindade. Jesus declarou em João 10:30, eu e o Pai somos um. Quando ele disse isso, ele não estava querendo dizer que ele e o Pai eram a mesma pessoa, mas que havia unidade entre eles. Eu e o Pai somos um. A unidade que ele planejou para nós, por meio do seu Espírito, ele a deixou registrada na sua oração, que nós podemos ler em João 17, 20 e 22. Nós chamamos de oração sacerdotal. Então ele pediu assim, não peço somente por estes, se referindo àqueles que estavam ali perto dele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Quando ele falou, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, ele estava falando do Espírito de Deus. Não vou entrar nesses detalhes, poderia mostrar vários textos que mostram claramente que ele está se referindo ao Espírito Santo. Já fiz isso em outras ocasiões. E se você tem dúvidas, então pode até falar comigo pessoalmente. Mas é uma referência ao Espírito Santo. Ele diz, eu lhes dei a glória que me deste, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Jesus ainda não tinha transmitido a eles o Espírito Santo. Mas, como eu já disse em outras ocasiões aqui, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, Jesus diz coisas que estavam prestes a acontecer, como se já tivessem acontecido. Não só com relação a este versículo, mas a muitos outros, que se você fizer uma leitura consciente, cuidadosa, você vai descobrir isso. Então, o propósito de Deus, porque Jesus pediu isso por nós, é que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. E vamos e venhamos, eu e você não somos a mesma pessoa. Somos pessoas diferentes, mas temos o mesmo Espírito de Deus. Se você é crente em Jesus, se você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em você.
E é o Espírito de Deus que nos permite ser um com Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nos permite ser um como o corpo de Cristo aqui. Hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós mostramos exatamente, Jesus subiu ao céu, ele era um quando esteve aqui. Depois da sua morte e ressurreição, através do Espírito de Deus e do novo nascimento do Espírito de Deus que nos foi dado, Jesus se multiplicou. Como ele se multiplicou? Na vida dos membros do seu corpo, que é a igreja, que tem como figura um corpo humano, segundo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. E também no 13. Então, unidade entre nós é indispensável, porque nós somos o corpo de Cristo. É justamente esse texto, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, essa unidade existe, agora ela precisa ser vivida. E nós precisamos deixar que o Espírito de Deus nos permita viver aquilo que ele já fez. A nossa mente é que pode impedir nossos muitos interesses pessoais que podem impedir-nos de pensar, de sentir como o Senhor pensa. Jesus nos ensinou que se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ele disse em Marcos 3, 24 a 26, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Jesus disse isso num contexto em que ele estava sendo acusado de fazer os milagres que fazia pelo poder do maioral dos demônios. Então ele está mostrando que isso não existe. Satanás não vai trabalhar contra ele mesmo. E ele mostrou que um reino dividido contra si mesmo não vai a lugar nenhum. Que uma casa dividida contra si mesma também não vai subsistir. Então, nós temos que trabalhar juntos, temos que trabalhar em unidade e temos que buscar alvos e objetivos comuns à luz da palavra de Deus. Paulo combateu as divisões que havia na igreja de Corinto. 1 Coríntios 1, 10 a 13. Ele diz, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então ele diz, será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, nós temos que ter um só modo de pensar. E não podemos permitir que haja qualquer tipo de divisão em nossa mente
em nossos alvos, em nossos propósitos, porque isso não viabiliza o projeto de Deus. Você vai dizer, mas o projeto de Deus vai ser realizado sim, mas Ele não obriga ninguém a fazer nada. É preciso que nós entendamos a vontade de Deus e busquemos fazer e vivamos essa vontade na dependência dele. Romanos 12:16a diz assim: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Se nós não andarmos em unidade, nós não vamos a lugar nenhum. Ficaremos como Israel ficou. Israel permaneceu no deserto durante 38 anos. 40 anos, porque quando Deus disse que o povo não entraria na terra porque desobedeceu, eles ficaram andando em círculos. E durante esse tempo todo eles não tinham um destino, porque Deus esperou que morresse toda aquela geração que havia duvidado de Deus, havia agido com incredulidade e havia contaminado todos os demais. Então, até que perecesse toda aquela geração, o povo não saiu do lugar e conquistou a terra prometida. Quais virtudes de Cristo somos encorajados a ter? A primeira é a unidade de pensamento. A segunda é a unidade no amor. Então completem a minha alegria tendo o mesmo amor. Jesus nos deu um mandamento bem definido sobre o amor. João 13, 34 a 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Jesus está dizendo que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Não há como o mundo ver Jesus na igreja se nós não vivermos e andarmos em amor. Não é possível. Isso não é possível. As pessoas não podem se dar ao luxo de dizer: eu não me dou bem com fulano, eu não consigo. Ou aqueles que têm alguma coisa, raiz de amargura no coração em relação a qualquer pessoa. Não há possibilidade de nós agirmos e pensarmos assim. O amor deve ser a nossa característica como igreja. E você há de convir que esse amor é um amor difícil de ser vivido. É um amor incondicional, como o que Jesus teve por nós. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não nos viu como pessoas de bem, pessoas legais. Ele nos tirou desse estado de pecaminosidade, de pecado, de transgressão, de rebeldia, quando nós nos achávamos nele. Então nós não podemos agir de maneira diferente, porque nós somos objeto desse amor. Esse amor incondicional, ele é cultivado sobretudo na própria vida em família. A coisa mais difícil que existe é você amar alguém que você conhece de perto. E quem que você conhece mais de perto a não ser o seu próprio cônjuge?
Por quê? Porque ele, como você, é falho, ele erra, ele pisa na bola, ele diz coisas que machucam você, que ferem você, e você é chamado a perdoar, a continuar amando, perdoando, porque o seu cônjuge também é chamado a fazer a mesma coisa em relação a você. Então, esse amor que caracterizou Jesus é esse amor que deve caracterizar a nossa relação uns com os outros. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, só no céu. Se você for perfeito aqui, você já foi para o céu. Aqui não há perfeição, embora devamos buscar a perfeição que nós encontramos em Jesus. É algo que eu e você devemos perseguir como alvo, sabendo que não vamos conseguir, a não ser numa dependência total dele, e nós muitas vezes falhamos. E por isso continuamos a ser devedores a Deus e uns aos outros desse amor. Então, amarmos uns aos outros é indispensável. Ninguém pode se dar ao luxo de ter uma coisinha com fulano, não. Se for ele que vai estar na frente, não, eu nem vou lá. Então, não há como vivermos a unidade do Espírito se nós não nos amarmos. Quais virtudes de Cristo somos encorajados a ter dele? A terceira, unidade de alma e mente. Então completem a minha alegria sendo unidos de alma e mente. É difícil fazer uma distinção, porque nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. A alma abrange vontade, pensamentos, emoções, mas eu não consegui resolver essa equação, mas podemos pensar em alma como sentimentos e emoções nesse contexto aqui. E mente diz respeito à unidade nos mesmos alvos, os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, as mesmas metas. E é isso que nós devemos fazer. Mas também está envolvido sentimentos e emoções, como é o caso do amor, como nós vimos agora. A igreja primitiva tinha essa unidade. Não que ela fosse perfeita. O texto diz, e perseveravam, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Há uma coisa que hoje é muito mais difícil, né, do que uma comunidade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Já conversei sobre isso com o pastor Ubirajara. Numa comunidade como a da missão não, agora a igreja, lá em Candelária, as pessoas conhecem tudo a seu respeito. Elas sabem tudo que você faz, elas tomam conhecimento. Basta você sair da sua casa, você já
já está num determinado lugar, lá dentro mesmo, porque é tudo muito junto, muito perto. E a ideia que nós temos é que isso era bem o contexto da igreja em Jerusalém. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Tinha um lugar para se reunir, partiam pão de casa em casa. Não tinha que pegar ônibus, não tinha que... eu não sei como é que era o dia a dia, eu fico pensando, esse povo não trabalhava não, mas parece que eles encontravam tempo para isso. Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza. Eles diariamente se reuniam como igreja, estavam juntos, não é? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O povo que observava a maneira como eles viviam, e aí entra a questão do amor, entra a questão da unidade. Ficavam impressionados e maravilhados com o que estava acontecendo com eles. Bem diferente do que os demais judeus faziam. E o texto diz, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É a influência que esse tipo de comportamento tinha na vida dos que vinham. E o Senhor ia acrescentando, trazendo vidas. Você vai dizer, o Senhor trazendo, não tem nenhuma dúvida. E essa é a oração que eu faço, e está também no boletim de oração da igreja. Que o Senhor traga pessoas, mas nós temos que falar, nós temos que viver, para que as pessoas tenham desejo de vir a Jesus. Eu já disse para vocês que quando eu não estava aqui como pastor, eu ganhava muito mais pessoas para Jesus do que aqui. Muitas pessoas, através da pregação, vieram a Cristo, através de evangelismo pessoal, mas quando eu estava lá fora, em contato com pessoas que não eram cristãs, era o tempo todo, não é o tempo todo, mas quase sempre, porque sempre estava em contato com outras pessoas. E a oportunidade de testemunhar era enorme. Mas nós não podemos nos esquecer que as pessoas estão observando como agimos, como falamos. E você não tem que esperar ser perfeito para poder ser uma influência boa. Quando você errar, peça perdão. Você é restaurado aos olhos daquela pessoa e aos olhos de Deus. Então, você não tem que esperar ser perfeito, porque você não vai ser. Você não tem que esperar atingir um padrão de espiritualidade, porque isso não existe. Vida cristã é Cristo em nós. Ou Ele está no controle ou não. Quando você sai do controle do Espírito, você entra no controle da carne. Você está sob o domínio da carne. E aí não dá nada bom. Isso requer oração, jejum, busca da presença de Deus, dependência de Deus. Atos 4:32 diz, da multidão dos que creram era o coração e a alma. Já pensaram que maravilha? Sem unidade de alma e mente, nós não chegaremos a lugar nenhum. Quais virtudes somos encorajados a ter de Jesus? A quarta, a unidade na humildade. Humildade tem algumas características. A humildade não faz nada por interesse pessoal ou por vaidade. E aqui não tem um que se salve. Todos nós somos pecadores, egoístas, maus,
e buscamos sempre os nossos próprios interesses, a menos que o Senhor esteja no controle e no domínio. E nós temos que pedir que Ele faça isso comigo, com você, com todos nós. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Nós cantamos aqui, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas muitas vezes nós... Eu me perdi o que eu ia dizer. Mas muitas vezes nós buscamos aparecer. Nós buscamos. É claro que o cântico diz, não é exatamente o que eu estou dizendo aqui, mas tem um contexto semelhante. Eu não devo fazer nada para que as pessoas me reconheçam e me validem, me considerem. Eu tenho que servir o Senhor e buscar agradar as pessoas naquilo que é bom, saudável, correto, direito. Eu não tenho que abrir mão de princípios e valores que o Senhor estabeleceu para mim e para você, para poder agradar quem quer que seja. Temos que buscar agradar a Deus e fazer a vontade dele. Mas nós não devemos fazer nada com interesse pessoal ou por vaidade. Ainda que a motivação da vaidade pode ser muito bem ter o aplauso, o acolhimento, o reconhecimento de pessoas. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. A humildade considera os outros superiores a si mesmos. O texto diz, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. O que significa isso? Por que eu devo considerar alguém superior a mim? Porque eu não sou o que você é. Você tem habilidades, você tem dons que Deus deu para você, você tem talentos, você tem capacitação que eu não tenho. Então, eu tenho que considerar você superior a mim naquilo que eu não sei fazer, naquilo para que Deus não me chamou para fazer. Então, nós temos que realmente entender que nós somos um corpo e que cada membro tem uma função do corpo. Nós devemos ver isso daqui a pouco. A humildade também não tem em vista os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Nós entendemos isso melhor quando pensamos no corpo humano como exemplo do corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 12, a partir do verso 19, nos dá uma clareza para podermos entender isso. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagine uma cabeça andando por aí sozinha. Ou uma perna, ou um olho, ou um nariz, um ouvido, uma mão. Você correria de medo. O texto diz, se todos fossem, porém fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários.
E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. É isso que caracteriza o corpo humano. É isso que deve caracterizar a igreja. Eu não posso abrir mão de qualquer pessoa da igreja, naquilo que ela faz, naquilo que ela realiza. Se ela não fizer o seu trabalho, o meu é prejudicado, o seu é prejudicado. Então nós não podemos nos dar ao luxo de fazer o que queremos, do jeito que queremos, e buscar os meus interesses. Hoje eu não vou lá não. E hoje eu não vou servir, eu não vou fazer o que devia, vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, não estou nem aí para o outro. Isso não tem. Imagine se a mão disser: eu não vou obedecer às ordens que você me dá. Faz sentido? Não faz. Então, o nosso maior exemplo de humildade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A humildade de Jesus foi evidente primeiro, porque sendo Deus, ao vir ao mundo, não considerou ser igual a Deus algo que devia reter a qualquer custo. Aqui fala de Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então ele não se apegou ao fato de ser Deus quando veio ao mundo. Ele teve que abrir mão da sua condição de Deus para viver toda a humanidade que era necessário que ele vivesse. E Satanás tentou Jesus de várias formas, tentando fazer com que ele agisse como Deus. É preciso que nós entendamos que ele não deixou em nenhum momento ser Deus, mas ele não viveu aqui como Deus. Ele limitou-se a si mesmo. Ele não agiu como Deus, mas viveu como homem em todos os aspectos. Passou pelas mesmas dores, as mesmas angústias, os mesmos medos. Ele escolheu isso quando ele veio. Eu queria que está desligado aqui, tá, né? Não? A humildade de Jesus ficou evidenciada, em segundo lugar, porque Jesus renunciou à glória, a sua glória como Deus, para viver como homem e, veja, como escravo da vontade do Pai. O texto diz assim, verso 7, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. A palavra que é traduzida aqui como servo, no texto original diz escravo. Por que foi usada? Por que o texto está dizendo que ele veio como escravo? O texto diz, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de escravo, vamos citar o que está no original, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana. O texto diz que ele assumiu a forma de escravo.
Escravo tem vontade? Não, ele tem, mas ele não pode exercer a vontade dele. No Getsemane ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele diz que as palavras que ele dizia não eram suas, mas eram do Pai. Então, ele não viveu a sua vida aqui. Ele permitiu que o Pai vivesse a vida dele, do Pai, aqui na Terra, através dele. É aquilo que ele ensinou que eu e você devemos fazer. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por amor, por minha causa, esse a salvará. Então, você não pode ter a vida de Jesus, a menos que você se dispõe a perder a sua. Isso significa em abrir mão da sua vontade para fazer a dele. É uma coisa muito bonita, mas muito difícil de viver, senão pela graça e pelo poder de Deus. O texto diz: se alguém quer vir após mim, tome dia a dia, tem dia a dia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tem sim, dia a dia, tome a sua cruz. Todos os dias você tem que renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Isso não tem escape, não. Sou eu, é você, somos todos nós. É um morrer diário para a nossa vontade. Porque a nossa vontade não é necessariamente a de Deus. E nós temos que escolher entre a vontade dele, aquilo que eu sei, no íntimo que eu tenho que fazer, e aquilo que eu quero fazer. Jesus disse em João 6,38, está registrado: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele não veio aqui para fazer o que queria. Então a humildade de Jesus ficou evidente nesse contexto. Em terceiro lugar, a humildade de Jesus ficou evidente porque Jesus humilhou-se a si mesmo e obedeceu incondicionalmente ao Pai. O texto diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O ser humano, no contexto que nós vivemos no mundo, de acordo com o sistema do mundo, busca posição, busca status, busca renome, busca projeção, e isso requer para você poder fazer as duas coisas, não dá. Você tem que buscar o que Deus quer, mesmo que isso implique perder algumas vantagens, alguns privilégios, porque a vontade de Deus deve prevalecer. Jesus mostrou que no reino de Deus, servir é mais importante do que ter posição social. Marcos 10, 42 a 45. Jesus, chamando todos para si mesmo, para si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não vai ser assim, não. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio
para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então é o oposto do que o mundo faz, do que o mundo incentiva. O mundo quer te ver lá nas alturas. O mundo deseja que você seja idolatrado. Se você se dá bem, todo mundo vai te elogiar. Se você se der mal, veja um jogador de futebol, veja um cantor. Basta ter falhar em alguma coisa e o conceito dele caiu um pouquinho e já ninguém mais vai lembrar dessa pessoa. Ela fica esquecida, ela é postergada, ela é colocada de lado. É assim, você vê os técnicos de futebol, é uma troca constante. E não deu o que tinha que dar, então, olha, já era. Não queremos você mais. É assim que o mundo se comporta. Enquanto você é interessante, estão aplaudindo. Se você comete algum erro, fora. Mas nós não viemos aqui para ser servidos, mas para servir. Porque esse é o exemplo de Jesus. A humildade de Jesus teve recompensa. O texto diz, eu vou ler o texto, mas o Pai exaltou Jesus à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Eu gosto de ver isso aqui como um pai pega o filho, o pai tem o domínio sobre um reino, vamos dizer, um complexo grande de indústria, e ele deixa por um tempo a liderança e entrega tudo para o filho. Olha, é seu. É isso que o pai fez com o filho. O texto diz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai é glorificado ao ver o seu Filho sendo glorificado. E hoje Jesus é Senhor absoluto. E é incrível que o mundo não consiga ver isso. E muitas vezes nem os crentes estão vendo isso. Não estão vendo qual é a posição que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem. Ele tem um nome que é sobre todo o nome. Ele está numa posição que não há outra igual. Ele reina, ele governa, ele tem poder, autoridade, tem tudo. Jesus, depois que ressurgiu, ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Conclusão. Quais virtudes de Cristo nós somos encorajados a ter dele? Primeiro, unidade de pensamento. Então, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Segundo, unidade no amor. Então, completa a minha alegria, tendo o mesmo amor. Terceiro, unidade de alma e mente. Então, completem a minha alegria, sendo unidos de alma e mente. Quarta, unidade na humildade.
Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não significa que você vai se anular, mas que você deve buscar também o que é bom para você e é bom para os outros também. Não é só o que vai ser bom só para você. E o nosso maior exemplo de humildade é o de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Numa orquestra, cada músico toca um instrumento diferente. Violino, trompa, flauta, percussão. Se cada um tocar o que quer, no volume que quer, no tempo que quer, qual vai ser o resultado? Barulho. E ninguém vai entender o que está sendo, onde se quer chegar. Mas quando todos seguem a mesma partitura e obedecem ao mesmo maestro, instrumentos diferentes produzem a mais bela sinfonia. Unidade não é uniformidade. É diversidade sob a mesma regência, que é a regência do Espírito de Deus. Nós não estamos aqui para fazer o que queremos, o que gostamos, o que achamos que é melhor, o que é mais conveniente. Nós estamos aqui para obedecer a direção e a orientação do Espírito. E por isso, nesse segundo período de 40 dias de jejum e oração, eu queria que toda a igreja participasse. Eu repito, não por uma uniformidade, não. Não buscamos isso e nem vou saber quem faz, quem não faz, nem quero saber. Não tenho nenhum interesse em saber. Não porque não tem interesse na sua vida, mas porque não cabe a mim. Jesus ensinou que o que você faz eu não preciso ficar sabendo. Quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu... O que mais? Quando eu dou algo a alguém. Então é algo entre eu e ele. É algo entre você e ele. Então, nós não devemos fazer isso por mera formalidade. Nós estamos fazendo isso porque é época de fazer. Isso foi planejado, debaixo de oração, e já tem alguns anos que nós fazemos assim. Mas oramos pedindo a Deus a direção. Então, ore, vamos ver metas que nós temos como igreja. Ore para que você seja testemunha de Cristo em suas ações, atitudes, em suas palavras. É algo fácil? Não. Mas se você errar, peça perdão. Ore para que o Espírito de Deus use a sua vida para alcançar outras vidas que ainda não conhecem. Eu me refiro às pessoas que estão próximas do seu convívio, na sua casa, na sua família, na escola, no trabalho, onde quer que Deus coloque você. Que você ore pedindo a Deus oportunidade de testemunhar de Jesus. Não sinta, eu tenho que fazer, não tem que fazer nada. Peça a Deus que dê a você a oportunidade. Que crie a situação e você vai saber quando chegar a hora, se você se colocar nas mãos de Deus. E queremos que você jejue pedindo isso.
pedindo que eu, você e todos nós sejamos instrumentos na vida de pessoas que precisam dele. Eu e você temos a resposta, eu e você temos a solução na pessoa de Jesus Cristo. E é preciso que nós realmente nos coloquemos nas mãos de Deus. Ah, mas não tem e se. É Ele que vai criar a situação, é Ele que vai criar a ocasião propícia para você fazer isso. Então, essa é uma das metas que nós devemos perseguir como igreja, porque isso vai edificar a igreja, vai abençoar a igreja, vai abençoar você de uma forma incrível, porque você vai ver o poder de Deus se manifestando através de você. E não é porque você é mais do que quem quer que esteja, não. É porque Deus é muito bom para mim e para você. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, Ele é perdoador, Ele é bondoso, misericordioso, compassivo e quer usar você e a mim. Então, vamos entrar nesse propósito de 40 dias de jejum e oração. Vamos pedir a Deus isso para nós todos, especialmente nesse período, mas não somente nesse período, né? Depois que o jejum terminar, que Deus continue te usando. E quando você sentir vontade de jejuar por alguém, por algum motivo, faça isso também. Então, se você pode abrir mão de uma refeição para estar com Deus, para buscar a Deus, e se você puder, antes de ter uma refeição, depois de cumprido esse propósito, então, antes de ter a próxima refeição, ore pedindo, entregando a Deus. Diga, estou aqui entregando a minha vida e reconhecendo que eu dependo de Ti, eu preciso de Ti e que o meu desejo é ser o que o Senhor quer que eu seja, é que eu viva como o Senhor quer que eu viva, que eu faça como o Senhor faz ou como o Senhor fez na pessoa de Jesus aqui. Enfim, eu quero viver como o Senhor quer que eu viva. E que as vidas venham a Jesus. Amém?